penduravam ele no teto, tinha um aparelho ali, ele sentava em cima, ele era leproso. Calo! E ali ele se banhava com sangue para poder dividi-lo. Era assim. Não faziam transfusão, então? Não, 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 não. Chamavam isso de em cima. E era assim. Ele pendurava as criaturas e se banhava com o sangue que caía delas. Sim. Era assim. O que acabamos de ver é um registro que, independentemente de exageros ou não, reflete a marca que a figura de Alfredo Stroessner deixou na história paraguaia. Alfredo Stroessner, militar e governante do Paraguai por 35 anos, foi praticamente o paradigma do ditador latino-americano. No regime que ele planejou, liderou e sustentou por décadas, houve de tudo: sequestros, depravação, enriquecimento ilícito e uma sistematização do terror que pesa até hoje na realidade do seu país. Apesar desses fatos comprovados historicamente, ele nunca teve que enfrentar as consequências desses atos, mas foi obrigado a se afastar da nação, que foi seu feudo privado, para morrer no exílio. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que a Guerra Fria permitiu que ele se consolidasse no poder? Já ouviu falar que o Paraguai passou décadas sob a lei marcial? Para entender o que houve por trás de uma das ditaduras mais longas do continente, precisamos voltar 20 anos especificamente ao dia 16 de agosto de 2006, o dia em que Alfredo Stroessner morreu. Está gostando desses especiais sobre ditadores? Já postamos vários aqui neste canal. Então, se você se interessa, te convido a escrever a palavra ditador nos comentários e também a comentar, deixar sua sugestão sobre qual ditador você gostaria que a gente falasse no próximo vídeo. Vamos ler todas as sugestões e, se já tivermos feito, vamos responder com um link para você assistir ao vídeo que já está pronto. Vamos começar. Ele morreu. Em 3 de novembro de 1912, em Encarnación, cidade paraguaia na fronteira, às margens do rio Paraná, nasceu um menino destinado a se tornar um dos ditadores mais longevos do século XX. Alfredo Stroessner Maciaúda veio ao mundo em uma família que representava a imigração europeia no Paraguai. Seu pai, Hugo Stroessner, era um contador alemão originário da Baviera que trabalhava em uma cervejaria local. Sua mãe, Heriberta Maciaúda, era uma paraguaia de ascendência crioula. Essa dualidade de identidade marcaria profundamente Stroessner. Seu sobrenome germânico o conectava com a comunidade alemã, próspera e influente. Seu sangue mestiço lhe permitiria se apresentar como um autêntico filho da terra paraguaia, quando fosse conveniente politicamente. Era um homem de dois mundos e aprenderia muito cedo a manipular ambos para seu benefício. O Paraguai em que Stroessner cresceu era uma nação traumatizada. A Guerra da Tríplice Aliança, que durou de 1864 a 1865, na qual o Paraguai enfrentou simultaneamente a Argentina, o Brasil e o Uruguai, tinha sido devastadora para a nação. O país perdeu até 90% de sua população masculina adulta e vastas extensões de território. Essa ferida histórica gerou um nacionalismo defensivo e uma desconfiança patológica em relação aos vizinhos. Uma predisposição social que Stroessner saberia explorar décadas depois. A infância de Alfredo se passou na classe média provincial. Ele foi uma criança disciplinada, obediente, que não se destacou especialmente nos estudos. O que ele demonstrava era um fascínio obsessivo pelo universo militar. Ele passava horas observando os desfiles das guarnições locais, sonhando com uniformes e medalhas. A obsessão infantil se transformaria em paixão. Em 1929, aos 16 anos, Stroessner ingressou na Escola Militar de Assunção. Foi o momento ideal, alinhado com o rumo da história. Paraguai e Bolívia estavam à beira de uma guerra pelo Chaco Boreal, uma imensa região semiárida que ambos reivindicavam. Em 1932, o conflito estourou. Stroessner, ainda cadete, foi enviado à linha de frente como segundo-tenente de artilharia. A Guerra do Chaco foi um inferno. Combates brutais sob o sol escaldante, sede torturante, doenças tropicais. Aproximadamente 100.000 soldados morreram em ambos os lados, a maioria por desidratação e doenças, e não por balas. Stroessner não apenas sobreviveu, demonstrou frieza sob fogo, competência tática e uma total ausência de sentimentalismo.
Esse desempenho lhe garantiu uma promoção rápida. Aos 23 anos ele já era tenente. Essa nomeação coincidiu com o fim da guerra em 1935. Mas mais importante do que as patentes foi o que ele aprendeu no Chaco. Como já havia intuído desde criança, comprovou que a violência funcionava. E não só isso, ele entendeu que o medo era uma ferramenta de controle que podia ser administrada como qualquer outro recurso. Também comprovou que a camaradagem militar podia se tornar o alicerce de uma rede de poder político e, acima de tudo, aprendeu a forjar lealdades pessoais inquebrantáveis com outros oficiais jovens que seriam seus colaboradores durante décadas. O Paraguai venceu a guerra e recuperou a maior parte do Chaco, mas foi uma vitória que trouxe um custo desproporcional, uma derrota prática com comemorações. O país ficou economicamente devastado e politicamente instável. Entre 1936 e 1954, o Paraguai sofreu 6 golpes de Estado. Nosso Stroessner soube navegar essas águas turbulentas com astúcia. Manteve-se à margem das conspirações mais arriscadas, mas sempre perto do poder. E, enquanto isso, continuava ascendendo na carreira militar. Foi capitão em 1936, major em 1940 e tenente-coronel em 1946. Em 1947, quando estourou uma guerra civil entre o Partido Colorado e uma coalizão de liberais, febreristas e comunistas, Stroessner teve um papel decisivo na vitória colorada. Sua artilharia destruiu os rebeldes sem piedade. Em 1951 já era general de brigada e comandante de artilharia das Forças Armadas. Ele tinha 38 anos e já era um dos homens mais poderosos do país. Do poder à tirania, havia apenas uma década de diferença. Em 4 de maio de 1954, o general Alfredo Stroessner executou um golpe de Estado contra o presidente Federico Chávez e o fez com uma precisão cirúrgica. As tropas leais a Stroessner ocuparam pontos estratégicos de Assunção. A resistência foi esmagada. Cerca de 50 pessoas morreram e, em poucas horas, Stroessner controlava o Paraguai. Foi um golpe magistral, digno de suas habilidades militares. Em 15 de agosto de 1954, assumiu a presidência após uma eleição em que foi o único candidato. Obteve quase 100% dos votos. Ninguém imaginava que esse general de cerca de 41 anos governaria o Paraguai pelos próximos 35 anos. Os primeiros anos de Stroessner no poder foram de consolidação brutal. Ele expurgou o exército de oficiais desleais de maneira minuciosa e sistemática. Ele transformou o Partido Colorado de organização política em instrumento de controle totalitário, a tal ponto que a filiação ao partido se tornou obrigatória para acessar empregos públicos, serviços de saúde e até procedimentos burocráticos. Quem não era colorado era literalmente um cidadão de segunda classe. 2 semanas após assumir, Stroessner declarou estado de sítio, suspendendo as garantias constitucionais. Esse estado de exceção seria renovado a cada 90 dias durante 33 anos, até 1987. O Paraguai viveu virtualmente sob lei marcial durante 3 décadas. Esse seria apenas um dos métodos que ele articularia em sua máquina de controle. O regime de Stroessner era uma máquina perfeitamente lubrificada. No topo, o ditador onipotente. Abaixo operava um círculo íntimo de generais e líderes colorados que executavam ordens e se enriqueciam de forma grotesca. Mais abaixo, uma pirâmide de funcionários, policiais e informantes que vigiavam cada bairro, cada cidade e cada aldeia para que as diretrizes fossem cumpridas à risca. Conhecida como a Técnica ou Direção Nacional de Assuntos Técnicos, era o coração desse aparato repressivo. Durante anos foi dirigida por Pastor Coronel, um homem sádico que havia transformado a tortura em arte. Seus métodos incluíam picana elétrica, o terrível submarino, um afogamento controlado que se repetia várias vezes até quebrar a vontade, espancamentos sistemáticos, estupros e privação sensorial. Os testemunhos dos sobreviventes eram assustadores. Entre 1954 e 1989, estima-se que pelo menos 20.000 pessoas foram torturadas. Não menos de 423 pessoas foram vítimas de desaparecimento forçado, enquanto milhares de outras foram encarceradas, exiladas e obrigadas a fugir.
Camponeses reivindicando terras, operários tentando formar sindicatos, estudantes protestando e jornalistas escrevendo verdades incômodas. Todos eram inimigos do regime e todos eram perseguidos e punidos. Mas Stroessner não governava só pelo medo. Ele também usava a cooptação econômica. O Paraguai se tornou um paraíso do contrabando. Uísque, cigarros, eletrônicos, armas ou drogas, tudo fluía através de fronteiras porosas para o Brasil e a Argentina. Esses negócios ilegais geravam fortunas para os altos oficiais militares e para os políticos colorados. O próprio Stroessner supervisionava e se beneficiava dessas redes, tanto que sua fortuna pessoal chegou a centenas de milhões de dólares. Corrupção não era falha do sistema, mas sua característica principal. Ele mantinha leais aqueles que podiam derrubá-lo e criava uma classe dirigente cuja prosperidade dependia totalmente da continuidade do regime. Enquanto o povo paraguaio afundava na pobreza, a elite stroessnerista nadava em luxo. Mas essa articulação não se limitava à política interna. O cenário internacional era apenas um dos seus pontos de apoio estratégico. Alfredo Stroessner assumiu o poder durante a Guerra Fria e logo se declarou aliado incondicional dos Estados Unidos contra o comunismo. Washington aceitou com gratidão. O Paraguai sempre votava com os Estados Unidos em órgãos internacionais e, em troca, recebia generosa ajuda militar e econômica. A CIA se envolveu treinando os serviços de inteligência paraguaios. Por outro lado, assessores militares norte-americanos preparavam o exército. Nem tudo era ação, também havia omissão. Washington ignorava os massacres, as torturas e os desaparecimentos. Na lógica da Guerra Fria, um ditador anticomunista era preferível a qualquer alternativa alinhada com o anticapitalismo. Stroessner também participou ativamente da Operação Condor, a rede criminosa coordenada pelas ditaduras do Cone Sul para perseguir opositores além das fronteiras nacionais. O Paraguai foi o centro de coordenação. O Arquivo do Terror, descoberto em 1992, revelou a magnitude monstruosa dessa colaboração ao serem encontrados milhares de documentos, que detalhavam detenções, torturas e trocas de prisioneiros entre as ditaduras. Além disso, o Paraguai virou refúgio de criminosos de guerra nazistas. Josef Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, viveu no Paraguai durante anos com proteção implícita do governo. Stroessner, de ascendência alemã, simpatizava com esses fugitivos, ou pelo menos via utilidade em lhes dar refúgio. O mundo estava mudando e Stroessner sabia disso. Por isso, ele não só se aliava aos vencedores, mas também se apresentava como um modernizador. Durante seu regime, o Paraguai experimentou certo desenvolvimento em infraestrutura, no qual o projeto mais emblemático foi a usina de Itaipu. Iniciada em 1975 e inaugurada em 1984, Itaipu era então a maior usina hidrelétrica do mundo, uma obra faraônica na fronteira com o Brasil. Stroessner a vendia como símbolo do progresso paraguaio, mas a realidade era mais sombria. O Tratado de Itaipu, assinado em 1973, estabelecia condições leoninas. O Paraguai era obrigado a vender seu excedente elétrico exclusivamente para o Brasil a preços baixíssimos e não podia comercializar em outros mercados. Muitos paraguaios consideravam que Stroessner vendeu a soberania energética nacional. Suspeitavam com razão que o ditador e seu círculo íntimo receberam subornos multimilionários do Brasil. A construção atraiu milhares de trabalhadores, criando um boom temporário. Mas quando terminou, os desempregados inundaram a região e a população se viu presa em uma economia mais dependente do que nunca. A desigualdade social disparou sob o regime de Stroessner. Em 1989, menos de 1% da população controlava 77% das terras cultiváveis. Milhares de camponeses foram sistematicamente despojados. As terras acabavam nas mãos de oligarcas colorados ou colonos brasileiros, e uma legião de famílias camponesas paraguaias foi deslocada. O analfabetismo girava em torno de 80%, enquanto a mortalidade infantil era altíssima. A maioria vivia sem água potável nem eletricidade. O progresso estronista era para uma elite minúscula, mas suas atrocidades continuariam se espalhando sem medida. E é assim que nossa história volta ao começo. O homem por trás desse plano era, em sua vida privada, como se imaginava. Stroessner casou-se com Eligia Mora,
ex-professora. Tiveram 3 filhos, Gustavo, Graciela e Hugo Alfredo Fred. Ele projetava a imagem de um pai de família tradicional, uma figura sóbria, atenta aos valores tipicamente conservadores. Era mentira. Vários testemunhos revelam que Stroessner manteve relações sexuais com adolescentes, algumas de 13 anos durante décadas. Estima-se que ele gerou mais de 30 filhos ilegítimos. Os funcionários do regime designados forneciam jovens para ele, com preferência por menores de idade. As famílias não podiam protestar. O ditador era intocável. Essa dimensão de predador sexual adiciona outra camada de horror ao regime. Seu filho Gustavo, que chegou a coronel do exército, ganhou uma fama semelhante de corrupto e libertino. Ascendeu como esperado não por mérito, mas pelo sobrenome. Controlava negócios ilícitos e se comportava com uma arrogância insuportável. A promoção de Gustavo gerava ressentimento entre os militares de carreira, que viam suas posições ameaçadas. Em todas as ditaduras, com um culto à personalidade, alguns traços se repetem. Existe uma lei inquebrável para os de fora, mas os próprios desfrutam de total impunidade. E isso ficou claro durante o domínio de Stroessner. Na década de 1970, as ligas agrárias cristãs, organizações camponesas inspiradas na teologia da libertação, tentavam melhorar as condições de vida no campo por meio de programas de educação popular. Para Stroessner, isso era subversão comunista. Entre 1975 e 1976, uma campanha sistemática destruiu as ligas agrárias. Centenas de camponeses foram presos, torturados e assassinados. Os sacerdotes foram expulsos do país. A mensagem era clara: qualquer organização independente do regime seria aniquilada. A Igreja Católica manteve uma relação ambígua com o estronismo. Inicialmente, a hierarquia apoiava o ditador como baluarte anticomunista. Mas desde os anos 70, influenciados pelo Concílio Vaticano, segundo setores significativos, começaram a se distanciar. O bispo Ramon Bogarín Arganha e outros prelados denunciavam violações de direitos humanos. O regime respondia com intimidação, mas a igreja era poderosa demais para ser suprimida com a violência que era aplicada ao restante das vozes discordantes. Na década de 80, o contexto regional mudou. A democracia foi recuperada em 1983, o Brasil iniciou uma abertura gradual e o Uruguai retornou ao governo civil em 1985. Dos 85. Stroessner se viu na posição de um anacronismo autoritário em uma região que se democratizava. A economia paraguaia entrou em crise. A recessão global veio forte enquanto o boom de Itaipu acabava. A inflação aumentava e o desemprego era uma realidade impossível de ocultar com propaganda. A promessa de estabilidade econômica, uma das bases de legitimidade do regime, estava desmoronando. Dentro do Partido Colorado surgiram tensões entre facções. Os tradicionalistas favoreciam a sucessão institucional. Os militantes, liderados por Gustavo Stroessner, buscavam perpetuar o poder da família. O general Andrés Rodrigues, consogro de Stroessner, sua filha Marta era casada com Fred Stroessner, comandava o primeiro corpo de exército. Rodrigues havia sido um dos pilares do regime durante décadas, enriquecendo-se através do contrabando. Mas sua relação com o ditador se deteriorou quando a facção militante ganhou influência e sua posição passou a ser ameaçada. A crise final ocorreu quando Stroessner decidiu forçar a aposentadoria de vários generais veteranos, incluindo Rodrigues. Rodrigues, diante da possibilidade de perder posição e fortuna, tomou uma decisão desesperada: derrubar seu consogro. Na madrugada de 3 de fevereiro de 1989, tropas do primeiro corpo de exército se levantaram contra o governo. Os combates foram breves, mas intensos. Morreram entre 200 e 300 pessoas e, em poucas horas, Rodrigues controlava Assunção. Stroessner, naquele momento com 76 anos, se refugiou no comando da polícia. Cercado e abandonado por seus antigos aliados, aceitou se render em troca de garantias. Em 4 de fevereiro foi escoltado ao aeroporto e embarcado para o Brasil. O tirano fugia para o exílio. As ruas de Assunção explodiram em comemorações. Depois de 35 anos, a ditadura havia caído. Os presos políticos foram libertados e os exilados começaram a retornar. O estado de sítio foi suspenso
e os cidadãos começaram a respirar o ar da tão desejada normalidade que, durante anos, haviam visto nos países vizinhos como algo inalcançável. Mas a transição foi limitada. Rodrigues não era democrata. Ele era produto do mesmo sistema. Seu golpe foi motivado pela autopreservação, não por ideais. O Partido Colorado permaneceu no poder e muitas estruturas do estronismo sobreviveram intactas. Era um alívio, mas não o fim. O homem por trás de tudo havia sido derrotado, mas não punido. Stroessner se instalou em Brasília em uma residência luxuosa. O Brasil rejeitou repetidamente os pedidos de extradição do Paraguai e foi essa negativa que garantiu que o ditador nunca enfrentasse um julgamento por seus crimes. No exílio, manteve uma rotina tranquila, recebia visitantes nostálgicos enquanto acompanhava de perto os desdobramentos da política paraguaia. Concedia entrevistas ocasionais onde defendia seu legado e negava a responsabilidade pelas violações dos direitos humanos. Sempre afirmou ter salvado o Paraguai do comunismo. Sua saúde foi se deteriorando aos poucos. Sofreu acidentes vasculares cerebrais e, no final da vida, estava confinado a uma cadeira de rodas. Mal conseguia se comunicar. Em 16 de agosto de 2006, Alfredo Stroessner morreu em Brasília aos 93 anos, sem jamais ter sido julgado por seus crimes. Sua morte gerou reações opostas. Seus partidários lamentavam sua morte e o viam como um grande estadista. Vítimas lamentaram que escapou da justiça. O governo recusou honras de Estado, mas não condenou seu legado. O legado de Stroessner no Paraguai contemporâneo é um dos mais ambivalentes da história recente da América do Sul. Há consenso de que a ditadura foi um período de violações sistemáticas e deve ser condenada, mas ainda há setores que relembram com nostalgia a era stroessnerista, destacando segurança e ordem que dizem não ter se repetido. A Comissão da Verdade e Justiça, criada em 2004, documentou exaustivamente os crimes do regime. Seu relatório de 2008 estabeleceu que pelo menos 19.862 pessoas foram detidas arbitrariamente, 18.772 torturadas e 59 executadas extrajudicialmente. Apesar da documentação exaustiva, os processos judiciais contra os responsáveis têm sido escassos. Muitos perpetradores morreram antes de serem julgados e os sobreviventes se beneficiaram da proteção de estruturas herdadas do estronismo. As consequências sociais e econômicas de 35 anos de ditadura continuam marcando o Paraguai. O país é um dos mais desiguais da América Latina, com uma concentração extrema de terra e riqueza em uma elite minúscula. Uma herança que demonstra que as estruturas de corrupção e clientelismo estabelecidas sob Stroessner têm sido extraordinariamente resistentes. A cultura política paraguaia carrega outras marcas do estronismo: desconfiança em relação às instituições democráticas, tolerância a atitudes autoritárias e a aceitação de que a corrupção é algo inevitável. São atitudes cultivadas durante décadas que não desaparecem facilmente. A vitória de Fernando Lugo, em 2008, representou o primeiro triunfo da oposição em 6 décadas de hegemonia colorada. Lugo, um ex-bispo identificado com a teologia da libertação, prometeu uma ruptura com o passado estronista, mas enfrentou obstáculos enormes e foi destituído em um polêmico processo de impeachment em 2012. E o Partido Colorado retornou ao poder. Internacionalmente, Stroessner é lembrado como um dos ditadores mais longevos e repressivos da América Latina. Seu mandato de 35 anos supera de longe a maioria das ditaduras regionais, exceto Cuba. Essa longevidade foi possível por uma combinação de fatores: efetividade dos mecanismos repressivos, cooptação econômica, apoio internacional durante a Guerra Fria e a fraqueza da oposição. Talvez a lição mais perturbadora do estronismo seja como é fácil para uma sociedade se acostumar a viver sob uma ditadura. Gerações de paraguaios cresceram sem conhecer outra coisa, a ponto de que, para muitos, o regime não era percebido como opressivo, mas sim como uma realidade normal. Essa normalização do autoritarismo é um dos seus efeitos mais perniciosos. Alfredo Stroessner foi um tirano impiedoso que transformou uma nação inteira em uma prisão. Foi um predador sexual que abusou de meninas impunemente, um homem imoral que roubou centenas de milhões enquanto seu povo passava fome e um torturador responsável por crimes contra seus próprios compatriotas. A influência de Alfredo Stroessner ainda paira sobre o Paraguai.
não como uma memória histórica distante, mas como uma presença viva em instituições corruptas e na desigualdade extrema. O ditador morreu, mas o sistema que ele criou sobrevive, mutado e adaptado, resistindo obstinadamente aos esforços de transformação democrática. Esta é a verdadeira medida de sua marca histórica. Não só o horror que ele infligiu durante 35 anos, mas também a capacidade desse sistema de se perpetuar décadas após sua queda.